eu sou o Bruno, estudante de Direito, e esse é o canal Estudando Direito. Nesta videoaula falaremos a respeito ainda de licitação, mas sobre suas modalidades. Visto que o assunto é muito grande, muito amplo, eu estarei dividindo esse assunto em duas videoaulas. E essa é a primeira parte. Bom, na Lei 8666 de 93, nós temos 5 modalidades de licitação lá no artigo 22. E são elas: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Só que por meio da Lei 10.520, lá de 2002, uma sexta modalidade de licitação foi criada, a modalidade pregão, ok? Então essas são as 6 modalidades de licitação. Só que uma observação ela deve ser feita. Existe uma sétima modalidade de licitação, a modalidade consulta, Só que essa modalidade consulta, ela só é aplicável às agências reguladoras federais. Que uma outra observação também deve ser feita. Observação esta com base legal no artigo 22, só que no parágrafo 8º deste artigo, ok? E ele diz o seguinte: é vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação de referidas modalidades que estão referidas no artigo 22, como eu falei anteriormente. Então, logo, essa vedação não se aplica à União, porque como vimos lá ao estudarmos a competência legal, compete à União, de acordo com a Constituição Federal, editar normas gerais sobre licitação. Então, logo, a União, por meio dessa norma geral, como fez, por exemplo, no caso do pregão, por meio da Lei 10.520 de 2002, ela criou outra modalidade. Modalidade essa, pregão. Então, essa vedação do parágrafo 8º, ela não se aplica à União, mas ela está lá contida. Por quê? Porque ela é aplicável aí aos estados, municípios e Distrito Federal, que não podem, por meio aí da sua competência supletiva, criar outras modalidades de licitação. Só a União pode criar outra modalidade de licitação por meio de outra norma geral, ok? Então veja, para começarmos a estudar aí as modalidades da licitação e as suas diferenças, é necessário que a gente primeiramente entenda essa tabela de valor, estabelecida no artigo 23 da Lei 8666 de 93. Por quê? Porque é essa tabela que dá o nosso pontapé inicial para entendermos aí algumas diferenças entre essas 3 modalidades: convite, tomada de preços e concorrência. Então veja, se pode utilizar o convite em obras e serviços de engenharia que tem aí como valor até R$150 mil. Passou dos R$150 mil, o que vai acontecer? Não se pode mais utilizar a modalidade convite, ok? Aí deverá se utilizar a tomada de preços, ou seja, acima de R$150 mil não pode mais usar o convite, mas deveremos usar aí a tomada de preços, certo? Já a tomada de preços, obras e serviços de engenharia até R$1.500.000. Passou do R$1.500.000, se utiliza a concorrência. Por quê? Porque na concorrência, para obras e serviços de engenharia, se utiliza a concorrência quando o valor é acima de R$1.500.000, certo? Agora, no caso das compras e outros serviços, esses outros serviços não incluem, claro que, os serviços de engenharia, por estarem aí incluídos no outro bloco, certo? Então, compras e outros serviços. Se utiliza o convite quando esse serviço ou compra tenha como valor até R$80 mil. Passou de R$80 mil, se utiliza a tomada de preços, que tem como limite até R$650 mil. Repetindo, no caso de compras e outros serviços. Passou de R$650 mil, só se pode utilizar aí a concorrência, ok? Outra observação ela deve ser feita nessa situação. Se essa licitação, no caso, por exemplo, de obras e serviços de engenharia, ou compras ou outros serviços, for realizada por um consórcio público, formulado aí composto por até 3 entes da federação, se aplica o dobro desse valor. Ou seja, se esse consórcio formado por 3 entes da federação, ele for realizar aí, por exemplo, uma licitação para obras e serviços de engenharia e for utilizar a modalidade convite, o limite não vai ser de R$150 mil, mas sim de R$300 mil e assim por diante, se aplicando esse dobro a todos os valores aqui em todas as situações. Agora, se o consórcio público for formulado por 4 entes da federação ou mais, o valor agora será triplicado, certo?
Então, outra observação ela deve ser feita. Porque, veja, quanto maior o valor da licitação, do objeto da licitação, maior será a complexidade do procedimento licitatório. Então, isso quer dizer que o procedimento do convite é mais simplificado se comparado ao da tomada de preços e o da tomada de preços é mais simplificado se comparado à modalidade concorrência. Logo, a modalidade concorrência é o topo da nossa pirâmide, ou seja, é a modalidade mais complexa, que exige mais publicidade e trabalho da administração pública. Então, veja, devemos ressaltar essa hipótese. Por exemplo, se no caso de eu realizar uma obra ou serviço de engenharia e o valor for de R$1.500.000 exatamente. Veja bem, eu posso utilizar a tomada de preços porque esse é o valor estabelecido no artigo 23. Só que se a administração pública quiser, ela pode também utilizar a modalidade concorrência, se ela quiser. Só que, por haver um limite legal aqui de R$150.000, eu não posso utilizar o convite, certo? Então veja, na modalidade convite, se eu tenho uma obra ou serviço de engenharia no valor de R$150.000, eu posso utilizar o convite e se a administração pública quiser, posso utilizar também a tomada de preços ou a concorrência, ok? Só que, se por exemplo, o valor da minha obra for de R$1.800.000, eu já só posso utilizar a concorrência. Por quê? Porque eu ultrapassei o limite legal da tomada de preço e do convite. Desse modo, nessa situação, eu só posso utilizar a modalidade concorrência. E essa regra se aplica a todas as situações. Por exemplo, compras e outros serviços. Eu quero realizar uma compra aí de um bem imóvel no valor de R$700.000. No caso, eu só posso utilizar a concorrência. Por quê? Porque eu ultrapassei o limite legal da tomada de preços e claro que o limite legal também aí do convite. Agora, por exemplo, suponha-se que eu quero comprar um bem imóvel no valor de R$90.000. Eu não posso utilizar mais o convite, só que eu posso utilizar aí a modalidade de tomada de preços e também, se eu quiser administração pública, posso utilizar também a modalidade concorrência. Certo? Entendido? Pessoal, essa foi a primeira parte da nossa videoaula sobre as modalidades da licitação. Espero que vocês tenham entendido e compreendido todo o assunto. Qualquer dúvida, deixe lá nos comentários, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe seu like, se inscreva no canal, dê essa força aí pra gente. E na próxima videoaula daremos continuidade ao assunto de modalidades de licitação. Mas agora falando especificamente a respeito de cada modalidade. Definição legal, diferenças e assim por diante. E eu espero vocês lá. Valeu, obrigado pela atenção de todos e até a próxima.